Olá pessoal, igual a música, vem chegando o verão, mas o calor só no coração, tá? Então vamos pro sol, vamos pra praia, vamos pra piscina, mas com muitos cuidados pra gente não ter prejuízo depois. Então eu vou dar algumas dicas hoje para que vocês consigam se cuidar bem. A primeira delas é sobre hidratação. Então a hidratação ela é importante, tanto a ingesta de água, porque a gente precisa muito que as células estejam hidratadas para que as funções celulares, que todas dependem de água, funcionem bem. Então, bastante ingesta de líquido e a hidratação da pele, porque o sol, o calor, eles fazem desidratar e fazem a gente ter um ressecamento maior. Combinado? A segunda dica é sobre a proteção solar. Então, o que a gente tem que pensar nessa época de verão? Primeiro, que o filtro solar ele é muito importante, ele deve ser no mínimo de 30, então se for pensar um filtro, mínimo 30. E a gente tem que ter aquele cuidado de aplicar uma meia hora, 20 minutos antes de ir para a praia. Por quê? Os primeiros 20 minutos de exposição ao calor, eles são responsáveis pelas primeiras liberações de radicais livres. Então aí vem muita oxidação de célula e o organismo não consegue produzir tanto antioxidante a ponto de fazer um bloqueio disso. E aí que vem aquelas lesões todas de queimadura e tal. Então, gente, deixa o primeiro dia, não vamos exagerar no primeiro dia, vamos aplicar um filtro antes e ir nos horários certos. Então, quais são os horários certos? Evitar o sol entre as 10 e as 16 horas, aquela exposição solar direta nesses horários. Nesses horários, vamos ficar mais embaixo da sombra, mais embaixo do guarda-sol, evitar esporte ao ar livre nesses horários, né? Então, como que é uma dica? Eu tô lá bebendo na praia, como que eu vou saber? Então, a hora que a sombra for diminuindo, que a sombra for chegando perto de você, ficando menor, você quase não vê sua sombra, é a hora que o sol tá a pina, aquele solão, então é a hora que você tem que guardar dentro da sombra, então vai pra sombra, certo? Que mais? Aplicação do filtro, no dia a dia a gente recomenda de 4 em 4 horas, porque a gente está dentro dos lugares, mas na hora de exposição tem que ser de hora em hora, gente, não tem como escapar, tá? Então, pra não ter lesão, pra não ter câncer de pele depois, pra não ter insolação, queimadura, de hora em hora, ou sempre que entrar na água, que suar demais, que fizer algum exercício intenso. Então, de hora em hora ou sempre que tiver essas situações. Combinado? Para as mulheres que têm manchas, uma dica boa é levar água termal, deixar geladinha ou comprar aquelas garrafinhas que tem que borrifam, que tem um sprayzinho de água fria, porque pro melasma isso é importante, o próprio calor ajuda a manchar. Então usar esse refrescamento, esse geladinho na pele ajuda muito a evitar. Outra coisa, falar com a dermatologista sobre o uso do filtro solar por via oral. Ele não bloqueia o filtro de entrar na pele, o sol de entrar na pele, mas ele bloqueia a célula de pigmento de ter todas as lesões referentes a isso. Então isso é muito importante. Filtro solar no cabelo também para as loiras que já tem os fios mais fracos, né, já lesados pela despigmentação do fio. Então vale a pena usar aquele sprayzinho de filtro ou o chapéu com proteção. Hoje em dia a gente tem lindos adornos, então tanto chapéu quanto aquelas viseiras, é importante que elas tenham aba. Então uma aba de aproximadamente 7 centímetros é o indicado para que o sol não entre de qualquer canto. E uma outra coisa é sobre a alimentação. A alimentação nesse período, se você puder acrescentar as frutas cítricas, então aqueles alimentos mais ricos em água, porque são ricos em vitamina C, e a vitamina C ela funciona tanto quanto um antioxidante natural, né, quanto ajuda também no bronzeamento de quem gosta de pegar uma corzinha. Então, são ricos em beta-caroteno, aqueles laranja, amarelo, então tudo que é natural, tudo que é fresco vai ajudar no verão. Nessa época, vamos evitar também aquelas depilações que agridem a pele, que deixam vermelha até 48 horas antes da exposição, porque essa inflamação pode fazer com que a pele manche. E deixe também os procedimentos agressivos na pele, estéticos, para pelo menos 10 dias de antecedência da exposição solar, que você vai fazer isso com mais segurança.
E quando voltar, lembre que as dermatologistas estão aqui para te ajudar a olhar aquela pintinha, olhar aquela mancha que ficou, que sobrou. Fora isso, só cuidado, diversão e calor no coração. Um grande beijo e boas festas!